Na questão 3, ele quer só a inclinação da reta tangente a essa curva, x² menos 2x mais 1, em um ponto x0, y0. Quando ele fala que ele quer a inclinação, ele não quer a equação da reta tangente, tá? A inclinação é só o valor do m, então não precisa jogar na expressão para o cálculo da reta tangente, basta encontrar o valor do m. Só que olha o detalhe para essa questão. Se eu utilizar esse primeiro limite, a gente vai ficar com limite de x tendendo a A, que é x0, de f de x, que seria a lei de formação, x² menos 2x mais 1, menos f de A, menos y0, dividido por x menos x0, x menos A. Nessa situação, a gente vai ficar com esses x0, y0 que a gente não sabe o que é, e mais as variáveis x. Isso daria uma indeterminação igual, mas a gente não conseguiria sair, não daria para resolver essa questão, não tem saída. Então, nessas situações em que ele não dá um ponto numérico para a gente calcular, é que a gente vai utilizar a segunda representação do limite. Então, ao invés de usar essa do x tendendo a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, a gente vai usar esse m como cálculo de um limite de um h tendendo a zero. Veja o que vai acontecer. Isso vai ficar m é limite de h tendendo a zero, f de a mais h. O que significa fazer f de a mais h? Isso daqui é uma função composta. Significa jogar a mais h no lugar do x na lei de formação da função. Então, vai ficar a mais h ao quadrado menos 2 vezes o x, que é esse a mais h, mais 1, menos o f de a. Então, menos f de a significa fazer o quê? Na lei de formação da função f, coloca o a no lugar do x. Então, a ao quadrado menos 2 vezes a mais 1, dividido por h. Lembra que, como eu falei para vocês, x0 é a mesma coisa que o a, tá? E o y0 é a mesma coisa que o f de a. Então, onde está aparecendo esse A é a mesma coisa que o x0. Só para a gente não ficar carregando esse índice x0 até o final, eu vou fazer as contas tudo com o A mesmo, e aí lá no final eu escrevo esse A como sendo x0, tá? Só para economizar um pouquinho de notação. Então, m vai ser limite de h tendendo a zero, a mais h ao quadrado, produto notável, a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, aqui distributiva, menos 2a, menos 2h, mais 1, menos a ao quadrado, menos 2a, mais 1. Tudo isso dividido pelo h. Nessa situação, vamos ficar com a ao quadrado menos a ao quadrado, cancela. Então, deu para simplificar um pouquinho. Vamos melhorar o que dá para melhorar ainda, que não dá para melhorar. Opa, teve um erro aqui que eu cometi. A gente está trabalhando com f de a mais h menos f de a, certo? Então, o f de a mais h foi esse pedaço, a mais h ao quadrado, menos 2 vezes a mais h mais 1. E agora vai ser menos f de a. E quem que é o f de a? É todo esse cara que está aparecendo aqui. Então, cuidado, é menos toda essa expressão. E aí eu cometi um erro que ficou bastante grave ao não carregar esse menos para o restante da expressão. Então, vai ficar menos a ao quadrado, que é menos a ao quadrado, menos menos 2a, que vai ficar mais 2a, e menos esse 1, que vai ficar menos 1. Então, cuidado, é um erro clássico e, inclusive, eu acabei errando isso de esquecer que esse menos f de a, esse menos vale para toda a expressão. Então, cuida para deixar isso daqui dentro de um parênteses, tá? Então, assim, mais coisas acabam se cancelando. Nós temos aqui menos 2a com mais 2a que cancela, e temos esse mais 1 com esse menos 1 que acaba se cancelando também. Então, fica só limite de h tendendo a zero, de 2ah mais h ao quadrado menos 2h. 2ah mais h ao quadrado menos 2h. O resto tudo desapareceu. Dividido por h.
Veja que isso daqui continua uma indeterminação, se tu colocar 0 no lugar do h, vai zerar em cima e embaixo, mas observe que na parte de cima todos os termos têm h, então a gente pode colocar esse h em evidência. M é limite de h tendendo a zero de h vezes 2a mais h menos 2 ao colocar em evidência um fator h. Este h de cima com o h de baixo se cancela e o m vira só o limite de h tendendo a zero de 2a mais h menos 2. Como h tende a zero, dá para colocar 0 no lugar desse h. M vai ser 2a mais 0 menos 2, ou seja, m é 2a menos 2. Isso é a inclinação da reta tangente, 2a menos 2. Como eu falei para vocês, o a é a mesma coisa que x0, então 2 vezes x0 menos 2, a inclinação da reta tangente. Qual que é a vantagem disso daqui? Veja que nós não temos uma expressão numérica, um resultado numérico para essa resposta, mas a vantagem é que agora a gente consegue descobrir a inclinação da reta tangente para qualquer ponto da face da Terra. Basta substituir o valor x0 do ponto nesse valor x0 aqui. Então, quero saber a inclinação da reta tangente no número 3, no ponto x igual a 3. Vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Quero saber a inclinação da reta tangente no ponto com x0 igual a 10. 2 vezes 10, menos 2 e assim sucessivamente. Então a gente acabou tendo uma expressão que calcula a inclinação da reta tangente para qualquer ponto A, para qualquer valor de x0.